Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a que hora você está assistindo o nosso curso. Eu sou a professora Thelma Freires, professora de Conhecimentos Pedagógicos, e é com muito prazer que nós estamos aqui para trabalhar o específico de Conhecimentos Pedagógicos dentro do seu preparatório para o concurso da carreira militar. Também não sei para qual especialidade você vai prestar o seu concurso, mas é um fato que tem sido um diferencial dentro das nossas provas, aquelas benditas 10 questões de conhecimentos pedagógicos. Vamos supor que você esteja fazendo para administração, para contabilidade, para alguma outra coisa assim. Com certeza você está matando a pau no seu específico. Com certeza você está estudando muito as questões de história e geografia. Mas talvez você tenha deixado ao longo dos anos algumas questões um pouco escapar de você, que são as benditas questões, de conhecimentos pedagógicos. Professora Thelma, eu, como a senhora disse, estou da área de administração. Como a senhora bem disse, estou da área de matemática. Eu estudei o meu específico de matemática. Então, quando a gente vai para a faculdade, quando a gente vai para a academia, até um determinado semestre, praticamente fazemos as mesmas matérias. Beleza. Quando chega depois de um determinado ponto, a coisa se afunila. Então, quem é da matemática, quem é da administração, quem é da contabilidade, quem é do direito, vai começar a fazer as matérias específicas ou características do seu curso. Já nós, da pedagogia, já nós que fomos fazer a carreira magistério de nível superior, temos essas disciplinas de conhecimentos pedagógicos do primeiro ao último semestre. É por isso que, na hora da prova, muitos de vocês, que são de áreas específicas e até mesmo de exatas, os meninos e as meninas de exatas têm muita dificuldade com isso, porque os conhecimentos pedagógicos, que são voltados para os teóricos da educação, para a história da educação, para a relação da educação com a sociedade, são conteúdos muito conceituais. E você, dependendo da disciplina, dependendo da matéria e dependendo da carreira a qual você esteja assentado, isso aqui é falado na sua faculdade, na sua academia, basicamente no primeiro e no segundo semestre. Depois, como eu te disse, afunila-se para que você trabalhe com o seu específico. E é aí aonde as bancas têm batido. Por quê? Porque elas sabem que isso aqui é uma questão que não é inerente a todos os cursos. Então, a galera que faz magistério superior, né, que existia, que agora não existe mais, agora é tudo pedagogia, a galera que faz a pedagogia, ou até mesmo a galera do nosso antigo escola normal, né, as meninas que faziam a escola normal, que são habilitadas a dar aula, mas que hoje a legislação exige a pedagogia, vem isso do primeiro ao último semestre. E é aqui que a banca bate. Então, olha o que acontece. Nós vamos dividir para vocês essas aulas e você vai receber aí, tudo bonitinho, organizadinho, quais aulas teremos. E nós temos 13 tópicos no seu edital e nós vamos exaustivamente bater esses 13 tópicos, mas eu digo para você que essas nossas 3, 4 primeiras aulas, que são as aulas de relação, educação, sociedade, vou até mostrar para você, olha só, são o carro-chefe da sua prova. Eu já tenho acompanhado alguns alunos, inclusive de outros estados, fazendo provas, letras, administração, matemática. E quando você pega a prova, que é banca própria, quando você pega a prova, você vai perceber que é uma prova muito característica que bate nessas duas questões, nesses dois tópicos. Por quê? Porque todo o restante que nós trouxermos a partir disso aqui, como avaliação, como currículo, como gestão democrática, são temas que eles estão intimamente ligados com a relação da educação com a sociedade. Então, já vamos começar a brincadeira, né? Eu já te dei as boas-vindas, eu já te mostrei basicamente como é que nós vamos trabalhar, mas isso é muito dialogado. Talvez você que seja aí da área de exatas, eu sei que alguns de vocês estão um pouco ansiosos, fiquem pensando, meu Deus, mas isso é muito falado, muito falado. Calma, calma. Já vou trabalhar a PNL com você, a programação neurolinguística. Calma. Se você se afobar e não permitir se estudar essa 1, 2, 3 horas de conhecimentos pedagógicos, entendendo essa relação entre educação e sociedade, você não vai conseguir fazer os demais itens, porque é preferível que você perca tempo
que você se debruce por 3 ou 4 horas a mais neste primeiro tópico, porque eu, professora Thelma Freitas, com conhecimento de causa, resolvendo as questões de prova, acompanhando alunos que fazem essas provas, percebo que a prova inteira, os 10 itens de conhecimentos pedagógicos, giram em torno dessa relação da educação com a sociedade, tá bom? Então, confie em mim, que a gente vai colocar você lá nas cabeças. Então, vamos lá. Eu sou conhecida como a professora sangue na caneta. Por que eu falo que é sangue na caneta? Por um item, você deixa 200 a 300 candidatos à sua frente. Ou, por um item, você deixa 200 a 300 candidatos atrás de você. Você sabe que uma questão faz diferença. Então, você tem 10 questões de conhecimentos pedagógicos que você tem total condição de gabaritar. Você já vai arrebentar no seu específico. Você já vai arrebentar na parte onde ele cobra história e geografia. E, com certeza, agora você vai arrebentar em conhecimentos pedagógicos. Então, cada vez mais você vai lapidando o seu desempenho. Por que deixar escapar 10 questões que são completamente resolvíveis, se é que existe essa palavra, completamente fáceis de solucionar? Se você pode, por que deixá-las escapar? Tá bom? Então, você tem um material que você recebeu, eu elaborei um material com os 13 tópicos do edital. Já quero te explicar que em alguns tópicos eu não sigo a sequência. Por exemplo, esse primeiro tópico, relação, educação, sociedade, você vai perceber que aqui está tópico 1. Olha lá, tópico 1. E aqui você já vai perceber que aqui está no tópico 8, ok? Porque 2 momentos do seu edital aqui, eu quis correlacionar os assuntos. Eu poderia muito bem seguir os assuntos na sequência. Tópico 1, tal, tal, e assim sucessivamente. Mas tem tópicos que eles se correlacionam. Eles ficam muito mais interessantes quando a gente faz essa união de um tópico correlato com o outro. Você vai perceber que nós vamos trabalhar todos os tópicos. Você vai receber o seu material com uma parte teórica para você ir rabiscando. E a gente vai trabalhar também aqui com os nossos slides e com a professora fazendo a explicação e os adendos, tá bom? Então, o primeiro tópico do seu edital é a relação entre educação, escola e sociedade. Ele pede para que você estude, ele coloca 2 pontos. Ele cita para você lá, ó, ele faz a citação para você. Eu gosto de brincar com as coisas mais simples. Ah, professor, isso é bobo. Não é. Se ele colocou 2 pontos, significa que ele vai para você listar o que ele quer. Ele quer as concepções de educação e de escola. Quando eu falo concepção, significa como eu entendo a educação e como eu entendo a escola, só que baseada nessa relação entre educação, escola e sociedade. Beleza? Então, cada vez mais a gente tem caminhado para uma escola que ela não consegue estar à parte dessa sociedade. Não sei em que momento você vai estar assistindo às nossas aulas, em que tempo histórico, mas atualmente nós estamos vivendo um tempo histórico onde, literalmente, a escola não consegue se apartar da sociedade. Literalmente, a sociedade se revela dentro da escola. E a escola revela também muito do que tem essa sociedade. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque a sua banca, ela gosta muito de trazer autores, que você já os conhece, autores inclusive conhecidos, independente da sua disciplina, Libânio, Saviani, Lucchesi e outros pensadores, né? Ilma Passos Veiga, Alencastro, tudo mais. Mas ela vai pedir também alguns itens para você, entendimentos subjetivos acerca dessa relação da educação com a sociedade. A sua prova é uma prova cansativa. Ela não é uma prova fácil de fazer. Eu digo que provas cansativas são essas provas de itens de A, B, C, D, E, e ela ainda traz dentro desses itens os itens de algarismos romanos, onde você tem que, dentro do próprio item, avaliar outros itens. Então, é uma prova cansativa. É uma prova que, às vezes, pede de você não só o conceito do autor, mas também o entendimento subjetivo que a banca tem em relação àquilo. Por quê? Porque ela colocou no seu edital. Ela quer as concepções de educação e de escola. Quando ela coloca que ela quer as concepções, significa como eu entendo. Só que eu digo para os meus alunos, seja fiel ao comando da questão. Ela vai primeiro trazer para você um pano de fundo.
E ela vai dizer, à luz dessa reflexão, qual reflexão? Sei lá, ela pegou um fragmento da Folha de São Paulo, ela pegou uma tirinha da Mafalda, ela pegou um pedacinho da história lá do Calvin. Ela trouxe um pano de fundo para você. De acordo com aquele entendimento, como é que é concebida a escola? Como é que eu concebo a educação? Beleza? Então, esse é o nosso primeiro tópico. A relação entre educação e sociedade. Depois nós vamos ter que jogar, porque isso é óbvio. Olha aqui, se ela pede as concepções de educação, de escola e de sociedade, no tópico 8, ela colocou para você as tendências pedagógicas na escola. Isso aqui é histórico, ó galera, isso aqui é histórico, as tendências pedagógicas. O que é uma tendência? Tendência é aquilo que se apresenta no momento. A mulherada está aí, também a gente tem os meninos que estão agora super descolados. Qual a tendência para o outono? Então, significa que o que está sendo pensado para o outono? Ah, cores tal, listras. Ah, qual a tendência da economia para o próximo ano? O que a gente imagina que vai acontecer? Então, a tendência é aquilo que vai se delineando e vai tomando uma forma. Então, com a educação não foi diferente. A educação que nós concebemos hoje, por exemplo, eu estou conversando com você, é AD. Eu estou aqui num estúdio, sozinha, e você está aí na sua casa, ou sozinho ou acompanhado. Mas olha só, isso é uma concepção de educação. Isso é uma concepção de educação. Alguns de vocês estão tendo muitas dificuldades porque preferem o presencial, porque entendem que essa educação precisa de proximidade. Outros de vocês já estão achando o máximo. Nossa, professor, eu estou achando o máximo por quê? Não tenho ninguém para tirar a minha atenção. Eu tenho uma organização aqui na minha casa, onde eu consigo fazer o meu estudo muito mais frutuoso. Isso é uma concepção de educação. Alguns de vocês preferem o professor X, que não trabalha com slide, que vem aqui, que risca a tela, que tal. Outros preferem, não, professor, eu prefiro muito mais. Então, são as concepções de educação. E está tudo certo. Nós sempre teremos educação X, educação Y, educação Z e assim por diante. O que a banca quer que você saiba é distinguir essas tendências pedagógicas. Por quê? Quando eu digo para você que a tendência pedagógica tradicional, aí você tem que saber o que é a tendência pedagógica tradicional. Você tem que entender como é que as pessoas que fazem a educação tradicional pensam a escola. Elas pensam a escola de uma forma. As pessoas que praticam a educação tradicional, elas pensam a sociedade também de uma certa forma. Então, é inerente que eu, professora, que concebo a educação de forma tradicional, eu vá trabalhar de maneira tradicional, eu vou tratar o meu aluno de modo tradicional, eu vou elaborar os meus materiais de modo tradicional, eu vou aceitar determinadas intervenções, porque aquilo é permitido dentro do modelo tradicional, ou não vou aceitar intervenção nenhuma, porque dentro do modelo tradicional foge, entendeu? E nós temos outros modelos de educação. Educação mais aberta, educação um pouco mais dialogada. Foi isso que a banca pediu para você. Ora, me diga se isso não está intimamente ligado entre a relação da educação com a sociedade. Compreende? Está começando a fazer sentido para você? Nem saímos da tela de título, mas eu preciso que faça sentido para você. Beleza? É isso que a banca vai cobrar de você. Ela vai trazer para você um item e ela vai trazer um pano de fundo. Pode ser um fragmento de um autor, pode ser, como eu disse, uma tirinha de história em quadrinhos, pode ser uma imagem, pode ser uma citação, literalmente, de um livro, pode ser uma reportagem, ela vai trazer um pano de fundo para você. Quando ela traz esse pano de fundo, você precisa entender como a educação está sendo concebida naquele fragmento. Logo depois, é inerente que você traga e associe a uma tendência pedagógica, porque historicamente sempre foi assim, beleza? Então vamos caminhar? Olha lá, não vou ficar lendo a tela com você, a tela é sua, o slide é seu, o meu papel aqui é justamente traduzir isso tudo para você. Então, quando eu disse para você da relação da educação com a sociedade, já antecipamos um pouco da nossa aula,
na tela anterior, enquanto estávamos falando apenas do título. Então, aqui a gente tem, por que a educação em um contexto de sociedade? O que aconteceu? E aí você vai ver no seu material, que você vai dar uma riscadinha aí bonitinha, bem legalzinha. Então, o que acontece? Eu posso conceber a educação de duas formas. Eu posso conceber a educação num sentido de que ela intervém, e existe alguém que faz e alguém que recebe, ou eu posso conceber a educação como algo rígido, como alguém que eu sou a dona da verdade e essa sociedade fica da porta para fora e o aluno fica da porta para dentro. Você que está aí na sua casa, você que está estudando, você pode concordar ou discordar. Enquanto você está na sua casa, você pode concordar ou discordar. Na hora da prova, você não tem opinião própria. Na hora da prova, é o que a questão propõe para você. Mas você precisa entender que há uma proposta por aqui. Então, a educação ela é um fenômeno social. E aí eu vou trazer para você uma questão histórica. Quando os jesuítas chegaram aqui, como é, professora, então me diga, vamos falar de educação a partir de quando? A partir de quando a educação tomou um formato. Quando foi que a educação tomou um formato? A partir da chegada dos portugueses, dos jesuítas, quando literalmente houve aquela descoberta das terras brasileiras. Não vamos entrar no mérito, né, dessa questão toda, mas o fato é que quando se estabeleceu esse contato entre a colônia, entre os portugueses, entre os jesuítas, percebeu-se que ali haviam indivíduos que precisavam dessa estrutura chamada escola. Até então, nós não tínhamos a estrutura escola. Não se havia registros de escola. Quando os jesuítas aqui chegaram, no ano de 1500, aí sim, essa escola formalizou-se. Muito bem. Então, antes disso, professora, nós tínhamos uma educação que nós chamamos de educação doméstica, educação caseira. Não há registros sobre isso. Os jesuítas, assim chegando, criaram a instituição escola. E aí eu já puxo já chamo a sua atenção, inclusive para que você verifique na LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Lei 9394/96. Assim que você abre a LDB, logo no primeiro artigo, ela diz assim: essa legislação, disciplina a educação escolar. Ó, é uma legislação e ela coloca regras na educação escolar. E aí ele coloca mais, o legislador coloca mais, que ocorre predominantemente, se você pegar e abrir uma aba aí no seu computador da LDB, você vai ver que ocorre predominantemente em instituições próprias. Olha, então ela está dizendo que a educação escolar ocorre em instituições próprias, ou seja, as nossas queridas escolas. O que o legislador está querendo dizer para você com isso? Ele está querendo dizer que existe educação em outros ambientes. Mas essa legislação, qual legislação? A Lei 9394/96 de 96, que é a nossa LDB. Vou colocar aqui para você, ó. Olha só, para você aí, ó. Lei 9394/96, a nossa famosa LDB. A nossa famosa LDB. Então, ela vai dizer que ela disciplina a educação que ocorre predominantemente em instituições próprias. Então, essas instituições próprias são as escolas. Então, mas o que eu posso dizer? Que essa escola, ela acontece justamente por uma questão, olha só, de atividade humana. É uma relação entre o professor e o aluno. E assim foram acontecendo algumas coisas. Então, não existe sociedade sem prática educativa. Eu não estou nem me referindo aqui, olha só, à escola em si. Por exemplo, nós estamos vivendo uma onda aí, e se você for fazer prova, inclusive para outros órgãos
e vier a ter prova de redação, está aí um tema muito legal. A tal da educação em casa, né? Homeschool. Então, nós temos agora uma galera, inclusive já tivemos legislações aprovadas, dizendo que essa modalidade de educação tem que ser reconhecida. Então, a educação ela acontece em vários espaços, não necessariamente só nas instituições próprias, como a LDB diz. Mas a LDB diz, nós reconhecemos, mas nós, legisladores, só podemos colocar o nosso tentáculo dentro da instituição. Eu só posso colocar a minha mão, disciplinar, regrar no que está dentro da instituição. Mas, o que nós estamos dizendo aqui? Que não existe sociedade sem prática educativa, e nem prática educativa sem sociedade. Então, existe uma relação da educação com a sociedade. Não estou dizendo para você aqui qual tipo de relação, ok? Mas uma pegadinha para você. Você tem que entender. Eu estou apenas afirmando que há uma relação da educação com a sociedade. Eu não estou dizendo para você qual é a relação. Professora, quando é que nós vamos saber qual é a relação? Quando nós formos estudar as tendências pedagógicas. Lá nas tendências pedagógicas, eu digo para você qual é a relação que está acontecendo nessa escola. Qual a relação que está acontecendo nessa escola? Por quê? Porque a forma como eu lido com este aluno, dentro do formato dessa escola, vai formar um aluno que vai para essa sociedade. E quando eu formo esse aluno assim, 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 ele vai para a sociedade agir assim, 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 assim. Quando eu formo esse aluno assim, 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 ele vai para a sociedade agir assim, 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 assim. Então, há uma relação da educação com a sociedade. É por isso que nós, professores, somos muito cobrados acerca das nossas posturas. Por quê? Porque a forma como eu formo o meu aluno literalmente vai refletir na sociedade, porque ele sai daqui e vai para casa, consequentemente, ele é um cidadão. E ele está levando consigo toda a bagagem que ele pegou na escola, unindo com o que ele vai aprimorar com o que ele tem na própria casa, na própria sociedade, e nós temos um formato de sociedade. É por isso que existem tipos de escola e tipos de escola, tem para todo gosto. Então, a gente tem aqui, através da ação educativa, o meio social exerce influência sobre os indivíduos. Você concorda ou não? Que a escola influencia os indivíduos. É aí onde a gente vai entrar na questão de que ele vai colocar para você formas e formas de educação. Então, você tem aí a sua telinha, bem bonitinha, e aí o que ele está dizendo para você? Inclusive, fatores econômicos, sociais e políticos influenciam como eu entendo a escola e como eu entendo a sociedade. Então, a gente tem, infelizmente, professores que acreditam que nós estamos à parte da sociedade. Então, o aluno, ao passar daquela porta para dentro, ele é um ser raso, superficial, como o próprio Paulo Freire diz, né? A educação bancária. Então, a gente tem também alguns autores que dizem, ele é uma tábula rasa, um balde vazio. Ele vai entrar. Você vai ver isso nas nossas tendências pedagógicas. O que eu vou fazer? Eu, como professora, vou depositando na cabeça desse aluno aquilo que eu entendo como educação, aquilo que eu entendo como sociedade, aquilo como eu entendo como economia, aquilo como eu entendo como... E eu vou colocando na cabeça desse aluno. Ele recebe, da forma como eu coloquei. E ele vai levar isso para fora. Então, nós, professores, somos formadores de opinião. Dependendo do que você disser ao aluno, ele toma aquilo como uma verdade para si. E ele vai sair daqui de um jeito e vai chegar naquela sociedade de acordo com aquilo que eu moldei ou modelei ou até cutuquei, fomentei. Por isso que existem as tendências pedagógicas. Então, está começando a compreender que é uma relação direta da educação com a sociedade? Como eu disse para você, não te disse qual o tipo de relação. Em alguns momentos aí na sua casa, você vai perceber relação nociva. Como diz a minha filha adolescente, relação tóxica. Com certeza, uma relação, às vezes, tóxica, não é? Mas, às vezes, uma relação também, olha lá, ó, uma relação ativa e transformadora. Nem tudo é treva, beleza? Então, na sua prova, eu quero que você entenda isso.
A banca vai colocar para você como pano de fundo algumas coisas. O fato é que você precisa entender que nós temos as tendências. Aí é que está o grande probleminha da sua prova. Se a prova fosse toda assim, dialogada, filosofada, seria muito interessante. O problema é que a sua banca tem 10 itens para cobrar de você. E nesses 10 itens, o que ela vai fazer? Ela vai jogar os tipos de escola, os tipos de educação, e vai perguntar para você se o item está certo, se o item está errado. Ela vai perguntar para você se, de acordo com o pano de fundo que ela te deu, e citando o fragmento que ela te deu, ela está falando de qual tipo de educação? Uma educação tradicional, uma educação transformadora, uma educação dialética. No seu material você tem aí, inclusive, falando sobre isso, né? Que todos os povos vivem, possuem ou transmitem uma forma de educação. Então, sempre haverá, você está ingressando agora numa escola, numa carreira, onde você trabalha exatamente com a concepção de uma escola tradicional. Beleza? Professora, a senhora está criticando? Não, eu estou constatando. Eu estou constatando. Então, nós estamos trabalhando para um concurso de carreira militar. E nós sabemos que dentro desse formato, há uma forma de conduzir a educação. Por quê? Porque essa instituição para a qual você está entrando concebe a educação deste modo. Ela entende que os indivíduos que forem formados neste modelo vão para a sociedade desta forma e lá atuarão desta forma. E para esta instituição para a qual você está estudando e pretende entrar, diga amém. Aê! Por favor, hein? Interação, interação. A gente está aqui para interagir. Então, essa instituição, vamos mudar aqui o verbo, para a qual você vai entrar, amém. Enxerga a sociedade dessa forma. Beleza. Vamos agora ampliar aqui? Vamos ampliar. Então, a gente tem a educação de duas formas. A gente tem a educação no sentido amplo e no sentido restrito. Professora, muitas pessoas criticam essa instituição para a qual eu vou entrar. A instituição militar. Ok. Criticam. Muito bem. E ela tem outra opção na sociedade? Tem. Tem outra opção na sociedade. Ela tem outras opções mais flexíveis. Eu não preciso literalmente estar dentro de uma concepção de escola tradicional. Já tem outras pessoas que só entendem a educação dessa forma. Beleza. Isso aí é tendência pedagógica. Escola tradicional. Mas eu posso perfeitamente, professor, estar numa escola tradicional, como a instituição para a qual eu pretendo entrar e vou entrar, e conceber a educação de forma ampla. De forma ampla. Eu não preciso ficar com aquilo que a sociedade diz, que pelo fato de ser uma escola de visão tradicional, que está dentro de uma esfera militar, eu preciso ver a educação como uma educação engessada. Eu preciso ver a educação como uma forma de literalmente adestrar o meu aluno. Não. Concordo com você. A gente pode perfeitamente estar dentro de uma escola de características tradicionais, mas eu entendo a educação de uma forma muito mais ampla. Mas não vamos dar um nó na sua cabeça, não. Mas, de qualquer forma, a gente ainda não entrou no nosso quadro de tendências, a gente ainda vai olhar para isso aqui. O que é educação no sentido amplo? O que é educação no sentido restrito? A educação no sentido amplo é aquela que entende o que a própria legislação diz para mim. Que ela, educação, legislação, coloca os tentáculos dela naquilo que acontece nas instituições próprias. Porém, logo depois, ela coloca no outro artigo, onde ela diz, nós, legisladores, reconhecemos a educação que acontece na igreja, nos sindicatos, nos movimentos sociais e tal. Isso é educação no sentido amplo. Beleza? Então, o que acontece? A educação no sentido amplo é quando eu, professora, você, professor, você que vai estar junto com o aluno, entende que você é apenas um lado do quadrado. Existem outras esferas, outros pontos que também vão influenciar esse aluno. Ora, é claro que você pode fazer um mega trabalho na sala de aula, você pode ser aquele professor antenado e ainda assim você se frustrar.
você não perceber o retorno da família, do aluno, você não perceber, às vezes, a desenvoltura desse aluno, o desenvolvimento desse aluno. Quando você para você analisar a sua prática, você percebe que esse aluno recebe também outras influências. Olha só. Por quê? Porque ele é social. Nós somos sociais. Mesmo a educação que acontece, por exemplo, vamos colocar a educação indígena, que é uma modalidade prevista na nossa querida LDB. Uma modalidade, não uma etapa. Beleza? Eu tenho certeza que você está estudando isso. Então, a educação indígena, a educação quilombola, ela é uma modalidade prevista na nossa legislação. Acontece lá na aldeia. E o aluno, às vezes, se desloca para dentro de escolas credenciadas. Ele está lá no mundinho dele. Opa, mundinho dele. Esse mundinho dele é um mundo social. É o social dele. Isso vai influenciar? Vai, claro que vai influenciar. Beleza. Vamos voltar para cá, para a cidade. Aqui, então, é que tem influências mesmo. Se bem que lá na aldeia, né, a galera que vive muito mais reclusa do que nós, hoje, com a tecnologia, eles já têm acesso às redes sociais, acesso às mídias, à televisão, enfim. Então, hoje em dia, isso está muito mais acessível. O que falta, talvez, seja o convívio em algumas esferas. Mas, ainda assim, a tecnologia aproxima tudo isso. Então, quando ele sai da sala de aula, que ele vai interagir com a rede social, que ele vai mandar um vídeo, que ele vai ouvir um áudio, que ele vai ouvir um vídeo, que ele vai assistir um documentário, ele não está também sendo influenciado? Está. Então, isso aqui é quando eu vejo a educação no sentido amplo. E todos eles estão envolvidos também em outras situações. Ora, a família, a igreja, a economia, a política. Quantas vezes você chegou na sala de aula para discutir algum determinado ponto e o seu aluno tinha uma visão a respeito daquele tópico que você trouxe? Ele tinha uma opinião acerca daquilo. Por quê? Porque a educação acontece também no sentido amplo, quando você é aberto a isso. E quando você considera a educação no sentido restrito, o que acontece? Você, professor, é um ser engessado. Quando você abre a sua concepção de educação para um sentido amplo, você entende que você é apenas uma ponta de todo aquele quebra-cabeça, que existem outras coisas que influenciam na educação desse aluno. E você, muito humildemente, aceita que aquilo também influencia. Quantos de nós fomos pegos de calça curta numa sala de aula quando o aluno perguntava determinada coisa e você não sabia? Você, como um professor de cabeça aberta, que considera a educação no sentido amplo, dizia para ele: não sabia isso aí, interessante, viu? Gostei da sua colocação. Ou então você dizia: eu não sei, eu vou ver se isso procede e a gente conversa na próxima aula. Você se dispõe a entender que você dá para o aluno e você também recebe do aluno, ok? Isso é educação no sentido amplo. Só que, infelizmente, a gente ainda tem essa concepção de educação. Educação no sentido estrito ou restrito. É aquela concepção que entende que a educação só acontece, olha lá, apenas em instituições específicas. Ora, meu querido, se a própria LDB diz que LDB, disciplina a educação que ocorre predominantemente em instituições específicas. Ela disciplina. Disciplina significa eu coloco regra nessa educação aqui. Qual é a educação? A que acontece predominantemente, ou seja, na maior parte das vezes, em instituições específicas. Porém, nós, legisladores, reconhecemos a educação que ocorre nos movimentos sociais, na família, tal, nos sindicatos. Só que a gente ainda tem muitos professores e muitas concepções pedagógicas que trabalham com aquele sentido ali, com o sentido restrito, que entendem que só existe educação dentro da escola. Por isso ela entende a educação como uma ação totalmente consciente, deliberada e planificada. Isso é muito perigoso.
Ai, professora, por que é perigoso? Porque eu sei exatamente qual tipo de aluno eu quero formar. Significa que o meu planejamento é cirurgicamente intencional para trabalhar exatamente determinada concepção na cabeça do aluno. Então, eu sei exatamente o tipo de indivíduo que eu estou formando para o tipo de sociedade que eu quero que seja construída. Está começando a entender como a educação ela pode ser, olha só, intencional e não intencional? Caramba, professora, nunca tinha visto desse jeito. Tudo, como diz o nosso querido Chapolin Colorado, os movimentos são friamente calculados. Isso é perigosíssimo, não é? Porque a gente começa a perceber que essa educação não é tão mocinha. Tem vezes que ela chega a ser bandida. Exatamente, isso que você pensou. É por isso que, aí eu vou voltar para você ver todo o sentido que faz. Então, existe ou não existe uma relação da educação com a sociedade? Aê, garoto! Existe ou não existe escolas e escolas? Ó, claro que existe. Então, a educação é ou não é um fenômeno social? E que é uma atividade humana que gera o funcionamento das sociedades. Olha só, eu sei o tipo de sociedade que eu quero, né? Sem entrar no mérito político, não é esse o objetivo da nossa aula, mas você consegue perceber, quando muitas pessoas dizem que é por isso que o nosso país, o Brasil, não avança em determinadas questões, porque não há investimento na educação. Realmente, nós somos um país que, se nós formos colocar os índices, e nós não vamos fazer isso aqui porque não é objeto da nossa aula, estamos apenas clareando. Se nós formos colocar os nossos índices, nós vamos colocar os nossos históricos de investimento, nós vamos perceber que nós somos uma potência que não investe na educação. Será que isso tem um porquê? Você está vendo como a gente tem que... Será que isso tem uma intenção? Será? Por que acontece? Quando eu digo que a educação ela pode ser, como eu coloquei na tela anterior, ampla e restrita. Ampla quando eu entendo que eu sou apenas uma ponta do quebra-cabeça e tem mais coisas que influenciam nessa educação. Ou restrita no sentido, não, eu sou a verdade. Eu sou escola e só existe verdade aqui. O resto para lá é balela. Então, tem professores assim, não é? Intencional, então não intencional. Então, o que acontece? Isso aqui é muito importante para você. Quando a gente coloca, e aí talvez eu tenha que fazer uma leitura com você. Não intencional refere-se às influências no contexto social e do meio ambiente sobre os indivíduos. Ou seja, aqui ele está dizendo para você que a educação ela pode ser feita, de maneira informal. Ok? Vou te dar um exemplo, professora. Então, não tem intenção, associo a informal. Calma. Então, o que acontece? Quando você senta ali numa roda de família, com os seus tios, seus pais, seus avós e coisa e tal, e ele começa a contar histórias da infância, ou você mesmo, né? Que se você tem filhos, se você tem sobrinhos, às vezes você senta e você começa a contar histórias e tirar lições daquelas histórias e coisa e tal. Ali há uma prática de educação. Mas você não sentou, pegou um livro, foi planejar, beleza? Essa é uma educação que é educação, só que ela está acontecendo de maneira informal. Quando você, por exemplo, está andando com o seu filho, andando com alguém, e aí de um determinado episódio da rua, você tira uma lição daquilo. Aquilo educa o seu olhar, educa o seu sentimento, educa a sua concepção. Aquilo é educação. Só que é uma educação que ocorre, olha só, no ambiente dos indivíduos, num contexto informal. Ela gera uma influência? Com certeza, ela gera uma influência. Mas
ela está se dando de modo informal. Ok. Então, não teve intenção. Estou aqui sentada, conversando. Surgiu um assunto na televisão. Minha filha discorda, eu concordo. E ali a gente resolveu conversar sobre isso. É educação. Aconteceu de forma não intencional, de uma maneira informal. Mas é educação. Você concorda que isso influencia o indivíduo? Influencia. Às vezes o aluno chega para você na sala de aula com uma história para te contar. Professora, deixa eu te falar. Você sabia que lá na minha rua o homem bateu na mulher? Professora, não... E aí, né? Ou então o meu pai bateu na minha mãe. Então, minha mãe bateu no meu pai. Então, ali tem educação. Agora, intencional. Refere-se às influências que há intenção. Ou seja, você sentou, como eu sentei, você pegou o livro, leu e planejou. Vou planejar a minha aula para a galera do curso Cidade. Então, eu sento. Então, essa aqui é uma educação que ela é intencional. E eu estou aqui dentro de uma instituição específica para ministrar o ensino. Então, essa é uma educação formal. Tá? Professor, então eu posso fazer a relação literal, intencional com informal, não intencional, perdão, com informal, e intencional com formal. Cuidado. Por que eu digo cuidado para você? Preste bem atenção. Educação formal, aí agora vamos de baixo para cima. Educação formal é aquela que ocorre em instituições específicas, que foi pensada, beleza? Tudo bonitinho. Educação informal é educação também, mas ela não foi planejada para que acontecesse. Isso aqui não tem nada a ver com paredes físicas. Eu não posso dizer que a educação formal só acontece dentro de 4 paredes. Compreende? Ah, professor, então vamos pensar o seguinte. Para a educação formal, eu tenho que pensar em planejei, organizei e tenho intenção, ok? Para que seja formal, tem que ter intenção e tem que ter planejamento. Por que eu perco? Não adianta o vídeo, hein? Se você adiantar o vídeo, você não passa, beleza? Professora está amarrada em nome de Jesus. Então, presta atenção. A educação formal, ela está literalmente ligada com a questão de você fazer ações conscientes e devidamente planejadas. Olha só, as situações foram criadas e planejadas. É aí que entra para você o meu tio. Como é meu nome? Thelma Freires, sobrinha de Paulo Freire. Mentira! Claro que não. Mas eu gosto de brincar com isso. Paulo Freire, nosso querido educador brasileiro, Paulo Freire, ele não era adepto dessas paredes, da instituição física, escola. Mas ele era completamente comprometido com uma educação que tinha intenção, com uma educação que foi pensada, idealizada previamente. A única diferença é que Paulo Freire tinha a intenção, tinha o planejamento, e o que ele fazia? Ele ia para as ruas, ele ia para as fábricas, ele ia para os movimentos sociais, ele ia para os presídios. Compreende? Professor, então agora eu estou clareando. Educação formal significa que ela foi planejada. Ela foi pensada com antecipação. É isso aí. Educação informal é aquela que não foi pensada nem planejada. Ambos os conceitos trabalham com essa percepção de que nós influenciamos o indivíduo. Tá bom? Só que aí, por isso que eu perco um tempo nisso aqui, por causa de Paulo Freire. Porque na hora que a gente joga isso aqui no quadro das tendências,
pode aparecer uma palavrinha ou outra nas suas questões e você ficar com dúvida, tá? Mas olha só. Então, quando eu coloco para você isso aqui, é justamente para exemplificar Paulo Freire, mas para exemplificar também uma outra coisa. Significa que todas as vezes que eu tenho intenção, eu vou parar, eu vou pensar, eu vou planejar e eu vou criar uma situação prévia. Isso pode ser tanto para o bem, quanto para o... Não falei mal. Tanto para agir de forma A ou agir de forma B. Entendeu? É aquele tipo de coisa que a gente faz. Você já espera uma reação do indivíduo baseado naquilo que você irá fazer. Você já espera uma reação do indivíduo, porque você sabe que você tem entendimento e conhecimento, e você sabe que a forma como você vai fazer vai gerar aquilo ali. Isso é do indivíduo, do ser humano. Nós, homens, mulheres, nos relacionando, isso vai acontecer. Nós fazemos isso com as crianças. Não, eu já vou fazer isso aqui, porque eu sei que isso vai gerar nele isso e vai suscitar isso. Isso é intencional. Professora, então a senhora está dizendo que muitas vezes as coisas ali são pensadas para darem nesse beco e nesse beco, exatamente. Isso vai ficar mais claro para você quando a gente jogar dentro do quadro das tendências. Então, vamos caminhar. Então, é um fato. As formas que assumem a prática educativa, sejam elas formais ou informais, intencionais ou não, ou extra ou dentro da escola, se interpenetram. Então, você, além de ser aluno, você está aqui comigo, você é meu aluno. Quando você sai daí, você é marido, você é esposa, você é funcionário, você é filho, você é vizinho, você é líder lá na sua comunidade, você é um indivíduo social, entendeu? Então, aquilo que estamos fazendo aqui também vai gerar tudo que vai acontecer lá. Então, o que acontece? Essas relações, por exemplo, você senta aí para participar da aula comigo, você não está bem hoje, tal, você foi fazer algumas questões da sua prova e você viu que você está batendo na trave num determinado assunto. Então, você é social, não tem jeito. Ou então você terminou a aula super empolgado, super para cima e coisa e tal, e aí você sentou ali para assistir um pouco de TV ou foi olhar alguma coisa nas redes sociais, lá vem uma notícia bombástica que caiu na sociedade, como a gente está vivendo agora em relação à pandemia. Não é? Então, você vem atropelado por uma questão que não foi decidida por você, mas aquilo tomou você e aquilo reflete em você. Então, você é social, então as relações se interpenetram, sejam elas informais, não formais, intencionais ou não intencionais. Às vezes, você terminou de participar da aula, e acontece muito isso comigo. Vou até partilhar com vocês isso. A gente que está estudando em casa, nem todos vocês têm um ambiente propício, organizado, silencioso para estudar. Eu falo por mim, pela minha casa, porque eu tenho o cantinho lá de estudar, mas a casa está acontecendo, a cozinha está acontecendo, os quartos estão acontecendo, as crianças estão acontecendo. E aquilo ali é uma situação que está fugindo de você, mas que interfere em você. Então, nós somos sociais. Então, as relações formais, informais, intencionais, não intencionais, elas se interpenetram onde quer que ocorra, sempre contextualizadas social e politicamente. Então, o que acontece? Quando vem um decreto, quando vem uma legislação, tudo aquilo foi pensado. Então, não tem como você falar que a educação está à parte da sociedade. Existe uma relação direta entre educação e sociedade. Ok? Então, vamos lá. Voltando, professora. Desde que o mundo é mundo, né, desde que nós temos relatos de que as civilizações começaram a conviver, nós percebemos as divisões sociais. Isso é um fato.
Isso não tem para onde a gente correr. A gente até tenta, mas não tem para onde a gente correr. É um fato. A sociedade e suas divisões. Então, olha o que acontece. Desde o início da humanidade, aí eu falei para você, desde os primórdios, a gente percebe as divisões sociais. E isso foi se perpetuando ao longo das nossas histórias, ao longo dos nossos trajetos, ao longo de tudo isso. Então, elas continuam aí. Então, essas relações, elas passaram por transformações. Tanto transformações positivas, quanto transformações que se mantiveram, que eu digo que são as relações negativas. Então, a gente tem pirâmides, professoras, sociais, a gente tem pirâmides sociais. A escola não é diferente. A escola não é diferente. Inclusive, a escola é uma reprodução do que acontece na sociedade. Se você for parar para olhar, e aí a gente vai ver aqui nesse último parágrafo, ó, na história, nem sempre houve uma divisão justa por igual dos produtos, dos trabalhos. Se nós formos olhar tudo isso, e a gente já vai para a próxima tela, olha só, nós temos a sociedade escravista. A gente volta lá, professora, mas isso é história da educação? Isso é história da educação. A sociedade escravista, e aí a gente sabe todo o contexto histórico, muitos meninos que estão me assistindo aí são da área de história, sabem muito, muito, muito melhor daquilo que eu vou aqui tentar exemplificar. A gente tem lá, ó, os meios de trabalho, que é o que eu tenho lá, né? E aí a gente tem a galera que compra a minha mão de obra de trabalho. Beleza. Então a gente tem lá a sociedade escravista. O cara, teoricamente, estava lá, o próprio trabalhador era propriedade do dono da terra. Então, ele não só era dono da minha força de trabalho, como ele era meu dono. Olha que coisa louca. Se a gente olhando hoje, né, do ponto de vista histórico, antropológico, como que alguém pode ser dono de outra pessoa? E aí a gente não vai entrar no mérito de várias esferas de um ser dono do outro aqui. Mas olha o que acontecia. A gente sabe historicamente, castigos físicos, mortes, atrocidades, por conta de uma divisão social, onde um manda e o outro obedece. Depois fomos para a sociedade feudal, onde, teoricamente, nós, escravos, né, estou me colocando também na posição, nós escravos, recebemos a liberdade, fomos alforriados. Ok, mas o que acontece? Eles não recebiam um salário, mas eles eram obrigados a trabalhar para o senhor feudal e ainda pagar tributos por isso. Então, era uma liberdade que, de uma certa forma, continuava mantendo um no lugar e o outro no outro lugar. Não é objeto da nossa aula a gente entrar dentro desse viés tão aprofundado. A gente está mostrando que, dentro da história, sempre houveram divisões sociais. Agora nós temos a sociedade capitalista. Bem-vindo ao nosso mundo, século XXI. Estamos nós aqui, eu rodeada de tecnologia, computadores, filmagem, microfone, coisa e tal. Essa é a sociedade capitalista. Essa é a sociedade capitalista. Eu, por exemplo, estou vendendo o meu conhecimento. Estou vendendo o meu conhecimento. Você, com certeza, aí também está vendendo alguma coisa. Você que trabalha com administração, com direito, com economia, você vende. Olha lá, ó, divisão entre proprietários do meio privado, empresas, máquinas, bancos e os que vendem a força de trabalho para obter meios de sobrevivência. Somos nós. Então, se você não trabalha, você não tem o seu salário, ok? E aí, uma vez trabalhando, para quem pode te pagar, que é o dono do capital, você vende. Então, de uma certa forma, a gente está perpetuando ainda, a gente ainda continua com a divisão social. Professora, se nós formos entrar nesse mérito, essa divisão nunca vai acabar. Provavelmente não. Porque aí entra no entendimento de sociedade. Você acha que é interessante para alguém que essa sociedade se mantenha desse jeito? Opa! A professora Sara falou uma palavra aí que eu, resolvendo os exercícios, eu já ouvi. Se mantenha. É interessante que essa divisão permaneça? Então, observe. Nem sempre foi assim. Já vou te mostrar. Olha lá a nossa bendita pirâmide social. Olha o que acontece.
Com efeito, a classe dominante detém não só os meios de produção, mas também a diferenciação no acesso à cultura e à educação. Olha como a sociedade agora começa a entrar dentro da escola, também fazendo a divisão lá dentro. Tá vendo? Então, você há de convir comigo que existem escolas e escolas, existem oportunidades e oportunidades. Por quê? Por causa disso, porque há uma divisão, ok? É muito triste chegar a essa constatação, às vezes, de saber que escola X vai poder oferecer apenas A, enquanto escola Y vai poder oferecer B, C, D, E, F, G. É a divisão social, beleza? Então, dentro dessa divisão, também está inserido o que eu vou ofertar como cultura. Pirâmide aqui, ó, olha só. Tenho o mesmo acesso, topo da pirâmide, que você e eu, base da pirâmide? Professora, eu não sou base da pirâmide, não. Que bom. Mas vamos entrar nessa questão crítica. Existe uma divisão. E olha só, também há diferenciação no acesso à cultura e à educação, tendendo a colocá-los a serviço de seus interesses. O que a gente falou? Olha só. Intencional. Essas ações aqui são, pensadas, exatamente definidas e criadas. Olha só, inclusive dentro da escola. Assim, a educação que os trabalhadores recebem visa principalmente prepará-los para o trabalho físico, para as atitudes conformistas. Então, nós temos, sim, escolas que não trabalham com reflexão, que não trabalham com criticidade. E professores que trabalham nessa perspectiva. Você está entendendo a relação da educação com a sociedade? Você está entendendo que, professora, mas eu não sou assim. Você talvez esteja em outra concepção de educação, mas eu esteja nessa concepção, Joaninha na outra concepção. Por isso que essa relação da educação com a sociedade vai mostrando quem veio a quê, ok? Então, olha, diante desse pano de fundo, o que é que nós temos? Surgem para nós teorias de educação. Olha lá que bonito para você, ó. Olha que lindo. Mas isso vai ficar para a nossa próxima aula. Vamos tomar um café e a gente volta daqui a pouco.